Não dá pro cara ele ser um atleta de alta performance e ser desinflamado? Não dá? Não dá. Por quê? Você tem toda uma degradação proteica, a força, né? Depende do atleta também, né? A gente tá falando de um atleta do quê? De bocha, né? Uma coisa. Um atleta de fisiculturismo é outra. Então, ele tem hormônios o tempo todo ali, exógenos entrando o tempo todo. Ele tem uma alimentação que não é muito variada, né? Por mais que você tenha suplementação, igual eu vi a preparação do... Qual que é o nome? Tem o Cariani, tem o Júlio... Balestrini. Pô, o cara comia tilápia e arroz, sei lá quantos meses, entendeu? Qual que é o impacto que isso faz na saúde dele, né? Porque de macronutriente ele tá tendo aporte. A ideia era dar carbo e proteína pra ele. Ok. De micronutriente ele tava fazendo o quê? Suplementando? Tá, mas qual a garantia que ele tava suplementando tudo aquilo que era realmente necessário? Sabe, é muito difícil. Fora todos os outros estresses. O próprio exercício físico, quando em demasia... ele é um estresse para o corpo, portanto, inflamatório. Você tem a liberação de cortisol, o cara que é atleta libera muito mais, né? Então, você tem trocentos fatores ali dentro que são inflamatórios para um atleta. Eu não consigo nem imaginar como é que deve ser o intestino de um fisiculturista, né? Que deve ser... Eu já vi o Cariani algumas vezes falando sobre isso e falando que é tudo errado mesmo. E paciência, bola para frente, porque é o esporte dele, é a profissão dele. E ele vai arcar com as consequências daquilo que ele escolheu. Mas por que o intestino fica zoado? Você tem uma demanda de proteína muito grande e uma degradação também da parede intestinal muito grande por conta do estresse. Quando eu falo estresse, eu não tô falando de estresse psicológico, sabe? Falar, eu tô muito estressado. Não é isso que eu tô falando. É estresse em todos os sentidos da palavra. Então, quando um material ele vai sofrer um estresse, ele vai até um certo ponto até ele se romper, né? Então, você causa alguma ação nele até ele deformar. Isso é um estresse físico. A gente pode ter um estresse químico, por exemplo, por um excesso de hormônios, pode ser um estresse químico por excesso de produto alimentar, pode ser um estresse químico por contaminação por alguma coisa, contaminação por alumínio, contaminação por chumbo, por algum tipo de metal pesado, por qualquer coisa. A gente pode ter um estresse biológico da própria microbiota sendo alterada por baixa quantidade de fibra, baixa quantidade de nutrientes, tudo isso causando estresses o tempo todo. Se a origem imunológica de todos os seres humanos está dentro do intestino, um intestino com uma permeabilidade aumentada por conta de excesso de estresse tem a infiltração de várias outras proteínas ali. Não quero deixar muito técnico, mas assim, você tem uma ação imunológica acontecendo de forma forçada 24/7. Isso gera inflamação sistêmica, né? Então, quando a gente fala de um atleta, a gente precisa entender que ele tem estresses de todos os lados, psicológicos, físicos, químicos, biológicos, né? Então, um nutricionista que trabalha com um atleta, ele vai precisar escolher se ele quer dar performance, rendimento, ou se ele quer dar saúde. É muito difícil conciliar os dois. O cara vai querer a performance. Não, ele precisa. E ele sabe. Um jogador de futebol, ele sabe que ele vai ter que aposentar com 40 anos. Ou menos. Ele não tem articulação suficiente para durar mais. Um pugilista, ele sabe que ele também tem um tempo. Depois disso, provavelmente ele vai ter Alzheimer, sei lá. Ele vai desenvolver alguma outra patologia. Ele sabe disso. O atleta, ele tá consciente de todos os riscos que ele tá tomando, né? Pelo menos deveria estar, né? Um atleta de ponta sabe. Sabe. Mas, numa comparação aí, tipo, com a pessoa... É porque você fala que o cara, ele tá na alta performance, ele não tá saudável. Mas ele não tá saudável em relação a uma pessoa média. Como que ele tá? Muito melhor, com certeza. Muito melhor. Tá. Bom, é porque é estranho falar isso. Quando você fala assim, o cara é um... Puta, como assim ele é um atleta, ele não é saudável? Ele não é saudável se comparado ao mais saudável que ele poderia ser. Sim, exatamente. Né? Mas a uma pessoa média, ele tá muito melhor, provavelmente. É alguém que tem um pouquinho de sobrepeso, que a gente tem uma população média doente, né? Uma população média não, na sua maioria uma população doente, uma população inflamada, que se alimenta mal, com uma dieta ruim, né? Se a gente pensar que a nossa saúde depende diretamente da nossa dieta,
A pessoa ela pode ser sedentária, mas se ela tiver uma dieta boa, ela ainda está na frente de uma pessoa que tem uma dieta ruim e não é sedentária, por exemplo. Interessante. Então, se o cara faz exercício e se alimenta mal, Ele está pior do que o que não faz exercício e se alimenta bem.